Oi, pessoal. Continuando a nossa sequência de correções comentadas, né? Vamos ainda no PET 4, semana 2. Vamos comentar, né? Corrigir e comentar a semana 2, certinho? Lembrando novamente que todas as atividades do PET 4, elas estavam relacionadas com a arte modernista. A semana 2, ela foi toda referente a uma das obras icônicas do modernismo e da literatura brasileira, Macunaíma. Quem me conhece sabe que eu sou muito sincera, até demais, e eu não engano o aluno. Macunaíma não é uma obra de fácil leitura. Ela é bem difícil de fazer leitura, de compreender, né? Não de ler, mas de ler e entender. Então, eu recomendo que vocês leiam a obra, sim, claro, ela é importantíssima, mas sabendo disso, que ao ler vocês tenham uma concentração maior, uma atenção maior, né, e que tenham à mão recursos para buscar aquilo que vocês não entenderem. Para essa atividade do PET, vocês tinham um resumo da obra Macunaíma, que foi escrita por Mário de Andrade, né? O resumo, nesse caso, ele ainda deixa muita coisa no ar, muita dúvida, exatamente porque Macunaíma não segue aquilo que a gente espera de uma obra narrativa, né? De uma história. Ela foge de muitos conceitos que nós esperamos para um livro, uma obra literária narrativa. Mas eu vou reler rapidinho o resumo que foi disponibilizado para vocês e, caso vocês não saibam, há também um filme que foi, né, feito inspirado na obra do Mário de Andrade. Bastante antigo o filme, acho que ele é de 1968 ou 69, mas, né, fica aí a dica para quem gosta de cinema. É uma obra feita, uma obra do nosso cinema nacional, né, feita a partir do clássico modernista Macunaíma. Então vamos ao resumo. Macunaíma nasce à margem do Uraricuera, na floresta amazônica, e já manifesta uma de suas características mais fortes, a preguiça. Então, atentem-se a isso, tá? Desde pequeno, ele busca prazeres amorosos com a mulher de seu irmão Jiguê. Em uma de suas brincadeiras amorosas, Macunaíma se transforma em um príncipe lindo. Então, aí já está fugindo a tudo que a gente, né, espera de uma obra da literatura brasileira, de um clássico da literatura brasileira, né? Como assim? Até a questão vocabular já está fugindo um pouco daquele tradicionalismo que muitos ainda esperam. Por suas traquinagens, Macunaíma é abandonado pela mãe. No meio do mato, encontra o Curupira, que arma uma cilada para o herói, da qual acaba escapando por preguiça de seguir o falso conselho do Curupira. Depois de contar a Cotia como enganou o monstro, ela joga calda de aipim envenenada em Macunaíma, fazendo seu corpo crescer, com exceção da cabeça, que ele consegue desviar do caldo. Com a ajuda dos irmãos, Macunaíma consegue fazer sexo com Si, a mãe do mato, que engravida e perde o filho. Após a morte do filho, Si sobe ao céu e se transforma em uma estrela. Antes disso, ela dá a Macunaíma a famosa Muiraquitã, um tipo de talismã ou amuleto. Triste, Macunaíma segue seu caminho após se despedir das Icamiabas, tribo das Índias sem marido. Encontra o monstro Capei e luta com ele. Nessa batalha, perde o Muiraquitã e fica sabendo que uma tartaruga apanhada por um mariscador havia encontrado o talismã, e esse o tinha vendido a Venceslau Pietro Pietra, rico fazendeiro residente em São Paulo. O herói, acompanhado dos irmãos, vai para São Paulo com o objetivo de recuperar a pedra. Na cidade,
descobre que Venceslau Pietro Pietra é o gigante Piaimã, devorador de gente, que era amigo da Seiusi, também apreciadora de carne humana. Macunaíma disfarça-se de francesa para seduzir o gigante Piaimã e recuperar a Muiraquitã. O gigante propõe dar a pedra ao herói disfarçado se esse aceitasse dormir com ele. Macunaíma, então, foge numa correria por todo o Brasil. Macunaíma vai para um terreiro de macumba no Rio de Janeiro e pede à macumbeira que dê uma sova cruel no gigante. Ainda no Rio, o herói encontra Vei, a deusa Sol. O herói promete a Vei que iria casar-se com uma de suas filhas. Na mesma noite, no entanto, Macunaíma brinca, ou seja, faz sexo, com uma portuguesa, enfurecendo a deusa. Ela manda um monstro pavoroso atrás do herói, que foge deixando a portuguesa com o monstro. No retorno a São Paulo, Macunaíma escreve a famosa carta para as Icamiabas, na qual descreve em estilo afetadíssimo a agitação e as mazelas da vida paulistana. Com Venceslau Pietro Pietra, adoentado por conta da surra que levou de Exu, Macunaíma fica impossibilitado de recuperar a pedra. Assim, ele gasta seu tempo aprendendo as difíceis línguas da terra, o brasileiro falado e o português escrito. Depois de arrumar uma saborosa confusão na cidade, o herói vai visitar o gigante, que ainda se recuperava. Resolve fazer uma pescaria no Tietê, onde também costumava pescar Seiusi. Além de brincar com a filha da Caapora, Macunaíma foge de Seiusi em um cavalo que percorre de forma surrealista a América Latina. Em algumas linhas, faz o incrível trajeto de Manaus à Argentina. Disfarçando-se de pianista, Macunaíma tenta obter uma bolsa de estudo para seguir no encalço de Venceslau Pietro Pietra, que fora para a Europa. Não conseguindo ludibriar o governo, decide viajar pelo Brasil com os irmãos. Numa das andanças, com fome, o herói encontra um macaco comendo coquinhos. O macaco diz cinicamente que estava comendo os próprios testículos. Macunaíma, ingenuamente, pega então um paralelepípedo e bate com toda a força nos seus ditos coquinhos. O herói morre e é ressuscitado pelo irmão Maanape, que lhe restitui os testículos com 2 cocos da Bahia. Jiguê se enamora de uma moça piolenta que brinca toda hora com Macunaíma. Quando descobre a traição, Jiguê dá uma sova no herói e uma porretada na amante, que vai para o céu com seus piolhos, transformada em estrela que pula. Macunaíma mata o gigante Piaimã, jogando-o num buraco com água fervendo, onde Seiusi preparava uma imensa macarronada. Depois de matar Venceslau Pietro Pietra, o herói consegue recuperar a Muiraquitã. Macunaíma e os irmãos resolvem voltar para o Urariquera, levando consigo alguns pertences e uma dose de saudade de São Paulo. Na volta, o herói tem vários casos amorosos. Perseguidos pelo minhocão Oibê, Macunaíma o transforma num cachorro do mato e segue viagem. Chegando ao Urariquera, o herói se entristece ao ver a maloca da tribo destruída. Uma sombra leprosa devora os irmãos e Macunaíma fica só. Todas as aves o abandonam, apenas um papagaio, a quem conta toda a sua história, permanece com ele. Veio a Sol, vinda desfeita que Macunaíma havia feito a uma de suas filhas, e cria uma armadilha para o herói, que ao ver a Uiara em uma lagoa se deixa seduzir e acaba sendo mutilado pelo monstro. Macunaíma consegue recuperar suas partes mutiladas, abrindo a barriga do bicho, mas não encontra sua perna nem a Muiraquitã. O herói vai para o céu, transformado na constelação da Ursa Maior. Por fim, no epílogo, o narrador conta que ficou conhecendo essa história através do papagaio, ao qual Macunaíma havia relatado suas aventuras. Lembrando, que a história é conhecida como Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Então já tem aí uma distorção de tudo aquilo que representa tradicionalmente a figura do herói.
Ele é visto como um herói, mas ele não tem caráter. Como assim? Se o caráter é a maior virtude de um clássico herói, né? E ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso, ele é mulherengo, ele é aproveitador, ele quer se dar bem. Então tem várias características, né? O Mário de Andrade, ele fez uma pesquisa muito grande para escrever Macunaíma. Dizem que ele escreveu, né, essa obra rapidamente, mas existiu uma pesquisa, muita leitura que ele já havia feito, que ele reuniu de alguma forma nessa obra, né? Então temos aí algumas questões relacionadas, muitas questões relacionadas ao folclore brasileiro, de todas as partes do Brasil, com uma mistura de folclore brasileiro indígena especificamente, com outras questões mitológicas. Então foi uma junção de várias culturas, né? Uma apropriação talvez de várias culturas. Lembrando aí que a gente, né, o Mário de Andrade, ele, além de ser um escritor modernista, ele está relacionado com o antropofagismo, né? Então, sobre Macunaíma, responda. Macunaíma, obra-prima de Mário de Andrade, é um dos livros que melhor representa a produção literária brasileira do século XX. Sua principal característica é ser um texto em que o autor subverte, na linguagem literária dos padrões vigentes, ao fazer conviver, sem respeitar limites geográficos, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. Retire do resumo de Macunaíma trechos que corroboram essa afirmativa e exponha-os abaixo. Então aí, vocês não precisavam explicar, era só retirar os trechos. Mas o ideal é que vocês destacassem nesses trechos as palavras ou expressões, né, que marcam essas formas linguísticas, que exemplificam essas formas linguísticas oriundas de partes diferentes do Brasil, tá bom? Então, coloquei várias aqui que eu encontrei ao longo do resumo de Macunaíma. Então, eu vou falar só os trechos que estão destacados, mas eu coloquei a frase: traquinagens, cauda de aipim, por causa, né, da palavra aipim aí, muiraquitã, mariscador, dormir, com o sentido que foi colocado nesse trecho, terreiro de macumba, macumbeira, sova, adoentado, surra, brincar, assim como dormir, né? São palavras comuns? São, mas com o sentido que está aqui, ela exemplifica essa forma linguística de uma parte do Brasil. Andanças, coquinhos, enamora, maloca, desfeita. Em Macunaíma, temos vários personagens com nomes bem diferentes do que estamos acostumados a encontrar na literatura brasileira. Sítios e, caso consiga, apresente a etimologia de alguns desses nomes. Bom, alguns alunos fizeram bonitinho, citaram alguns nomes e colocaram a etimologia dos que encontraram, mas alguns apenas citaram 1, 2, 3 nomes. Nós tínhamos vários personagens no resumo, né? Então, o que a gente tem que observar aí, né? Eu, professora, é o interesse do aluno em buscar esse conhecimento, porque os nomes era só você reler o resumo, você retiraria todos eles. Agora, a etimologia, né, a origem desse nome, de onde que ele vem, ele é indígena, ele é português, ele é do latim, o que significa, né? Você teria que fazer uma breve pesquisa, que, como diz o professor Google, ajudaria bastante, né? Eu coloquei aqui o que eu encontrei, não encontrei a etimologia de todos, mas coloquei os personagens e o que eu consegui dizer de cada um deles, tá?
Então, personagem principal, Macunaíma, é um nome indígena, tipo mitológico ameríndio de costumes amorais que assume formas diversas. Jiguê representa o indígena, né? Então, o nome do irmão do Macunaíma, e essa palavra, esse personagem, na verdade, ele representa o indígena. Maanape, que era o outro irmão de Macunaíma, representa o negro. Curupira, nome tupi. Curu, contração de curumi, menino. Pira, corpo, corpo de menino. Si, amazona, mãe e guardiã do mato. Icamiabas, nome tupi. Cama mais iaba, peito partido. Tribo de mulheres guerreiras sem marido, tribo de Amazonas. Capei é a representação da tradição pelo caráter mitológico. Piaimã, gigante devorador de gente. Lembrando aí, né, para quem não tiver percebido, Piaimã e o Venceslau Pietro Pietra, eles representam a mesma figura, são dois nomes diferentes para a mesma figura, tá? Regatão, aquele que regata ou regateia, que compra grosso para vender em retalhos. Na região amazônica, é um vendedor que percorre os rios de barco parando de lugar em lugar. Seiuci significa constelação das Pleiades, a que o nosso povo chama de 7 estrelas, velha gulosa, fada do folclore indígena que vivia perseguida por eterna fome. Vei é a guardiã dos trópicos. Exu, do Yorubá, entidade espiritual do candomblé ou da umbanda, que funciona como um tipo de porta-voz que conduz os pedidos ou oferendas oferecidos pelos homens aos orixás maiores, associado por algumas culturas como uma coisa ruim, mas quem estuda religião afro vê que não é assim. O Yara é um nome indígena, significa senhora, dona, dominadora, mãe d'água. O Yara é um nome indígena brasileiro que tem origem no nome tupi Iara, partilhando assim do mesmo significado de Iara e significa senhora, dona, dominadora. E Venceslau Pietro Pietra, né, é o gigante Piaimã, conhecido como comedor de gente. Venceslau significa coroado de glória. No livro Macunaíma, ele representa os italianos. Algumas dessas informações aí, elas foram retiradas do site cuja fonte eu coloquei, tá? Atividade 2, questão do vestibular da Universidade Federal de Ceará. Marque a resposta correta. Macunaíma é uma obra plural, composta na medida em que... E aí vocês tinham que escolher, né? Uma das alternativas só que estava certa. Ela obedece às características circulares e fechadas do romance psicológico? Será que Macunaíma obedece, né, alguma regra, característica fixa de romance psicológico? Olha aquilo que eu comentei lá no início. Como toda obra tradicional, observa a linearidade da narrativa, onde cada personagem age em separado. Será que ela é tradicional? Será que tem linearidade em Macunaíma? Aproxima técnicas românticas das modernas na estruturação do romance como um todo. Pensa bem, estamos falando de uma obra que representa a primeira fase do modernismo, que rompeu com todas as barreiras. Se essa primeira fase rompeu com todas as barreiras, será que tinha característica romântica? Será que o Mário de Andrade usou alguma coisa que já existia? E por isso Macunaíma é uma obra tão revolucionária assim? No corpo da narrativa, dá um tratamento único para cada personagem apresentada. Tal como uma rapsódia, trata de vários temas ao mesmo tempo, entrelaçando-os numa rede múltipla de cores e sons os mais diversos. Pelo que vocês leram do resumo, dava para ter uma ideia, né? Será que tem um tratamento único para cada personagem? Ou será que há um entrelaçamento, né, desses personagens e das narrativas com cores e sons os mais diversos, os mais variados? Então, a resposta aí era a letra E, ok? E a
questão atividade 3, também, né, da Universidade Federal do Ceará. Marque a resposta correta. Macunaíma, obra-prima de Mário de Andrade, é um dos livros que melhor representa a produção literária brasileira do presente século. Sua principal característica é... Então, dessas 5 aí, qual será que é a principal característica da obra Macunaíma? Pode ser que tenha alguma dessas aí que seja característica de Macunaíma, né? Mais de uma? Pode ser. Mas aí vocês tinham que procurar a principal. Traçar, como no romantismo, o perfil do índio brasileiro como protótipo das virtudes nacionais. Se Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, preguiçoso, será que era essa a visão do indígena lá nas obras do romantismo? Ser um livro em que se encontram representados os princípios que orientam o movimento modernista de 22, dentre os quais o fundamental é a aproximação da literatura à música. Analisar de modo sistemático as inúmeras variações sociais e regionais da língua portuguesa no Brasil, destacando em especial o Tupi-Guarani. Ser um texto em que o autor subverte na linguagem literária os padrões vigentes, ao fazer conviver, sem respeitar limites geográficos, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. Exaltar, de forma especial, a cultura popular regional, particularmente a representativa do Norte e Nordeste brasileiro. Então, tem algumas características aí que a gente até fala assim, poxa, mas essa aqui está de acordo com a obra, essa outra aqui também está. Mas lembrando que vocês tinham que procurar a principal. E interessante que lá no início, né, das atividades da semana 2, nós vimos algumas informações sobre Macunaíma que voltam aqui, inclusive com as mesmas palavras. Então, aí era a alternativa D, tá? Fechamos a correção comentada da semana 2, do PET 4. Novamente, se vocês ainda tiverem curiosidade, dúvidas sobre questões relacionadas às atividades da semana 2, como eu venho dizendo, né, entre em contato através do aplicativo Conexão Escola, ok? Até a próxima!